Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. É um prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso. Bom, como eu anunciei, né, a Cúpula da Amazônia, que começou ontem, termina hoje, eu queria que você fizesse aí uma avaliação, porque tem um ponto muito polêmico, que é a questão da exploração do petróleo na região. Então, divide aí opiniões e isso não se chegou a um acordo. Então, a gente queria saber a sua opinião e o que você acha da importância desse evento. Esse evento ele é um marco, né, na gestão da Amazônia, na medida em que você tem agora um plano de cooperação acordado entre os países, um espaço criado e potencializado para fazer governança ambiental da Amazônia, né? Uma governança dos diversos territórios que compõem o ecossistema. O que nos une com esses países da América do Sul é o ecossistema amazônico, principalmente, porque ele tem características as mesmas, não é? Você tem a mesma massa florestal, a mesma bacia hidrográfica. Então, era de se esperar que um dia nós tivéssemos uma gestão integrada desse ecossistema, né? Agora, para fazer essa gestão integrada, você tem que ter um alinhamento dos países com relação a conceitos de tratamento da região. Então, o que vai se retratar nessa discussão é a maturidade ambiental de cada país e como essa maturidade se alinha num projeto comum de governança para a Amazônia, né? Então, até o momento que nós tivemos, isso foi bom por um lado e decepcionante por outro, é que você teve uma coalizão, você tem diretrizes a serem perseguidas daqui para frente, como, por exemplo, termos de cooperação, fiscalização integrada, um policiamento centralizado com uma sede em Manaus, você tem um parlamento amazônico a ser construído, como nós temos também no Mercosul, né? E eu vejo essa questão da Amazônia uma situação parecida com o Mercosul, que foi construída ao longo do tempo, né? E que tem uma característica ambiental comum, né? Falando aí da questão ambiental específica, que é o aquífero Guarani. E se construiu um acordo para o aquífero Guarani. É um tratado, ele está em vigor, né? O que se espera é que essa composição de uma cúpula da Amazônia, nos termos da Organização do Tratado Amazônico, ela leve também a um tratado de proteção da floresta amazônica, um tratado assumido por todos os países partes, né, que seja efetivo, que seja acompanhado de políticas públicas. Nós tivemos dois pontos de discórdia nessa discussão, né? Já a priori. O primeiro foi o fim do desmatamento, que é defendido pelo Brasil até 2030. Aliás, é defendido em muitas situações porque os países estabeleceram acordos para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030. Então, sempre é fácil você acordar os pontos dos ODS, porque os países já assumiram esses pontos individualmente, não é? Então, esse foi um ponto que não se fechou uma posição clara, mas, pelo menos, se sinalizou no sentido de combater o desmatamento. A segunda questão é a questão do petróleo. Essa, para mim, é a mais emblemática, porque ela diz respeito à política internacional de combate às mudanças climáticas. A eliminação e não a diminuição dos combustíveis fósseis é um conceito vital para você trabalhar políticas públicas integradas, globais, para a eliminação do maior elemento que provoca o aquecimento global, que hoje já entra numa fase de emergência climática, né? Então, aí se demonstrou uma certa imaturidade do Brasil também, porque o Brasil, o governo está dividido nesse aspecto. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, que é declaradamente contra a exploração na Amazônia, porque isso implica, isso não é dito especificamente, explicitamente, diz
é preciso mais estudo, mas o que se entende é que esse setor, naturalmente, vai advogar a eliminação de combustíveis fósseis. E para você fazer isso, você tem que se reportar àquilo que já foi trabalhado nas Nações Unidas. A partir de 2021, todos os postos de petróleo novos, eles são um excesso do que se pretende em termos de metas de atingimento de, no máximo, 1,5 graus até 2100. Então, a exploração de petróleo, o quantum se pode explorar, era aquilo que foi aberto de postos até 2021. Quer dizer, a gente já ultrapassou esse limite. Então, pensar na exploração de petróleo da foz do rio Amazonas é pior ainda, porque além de você estar extrapolando esse limite de eliminação dos fósseis, você está escolhendo uma alternativa locacional completamente inadequada. E é ruim para o Brasil, porque o Brasil passa por um desgaste quando diz eu vou explorar petróleo na Amazônia, né? Você comete dois pecados, né? Não é um só, é uma situação bastante complicada. Então, o que é que deve se entender da cúpula da Amazônia? É um processo de construção, ele teria que ter prazos, metas, políticas públicas, teria que ter uma clareza muito maior. Se a gente imaginar a América do Sul como um país, e se a gente tivesse o Ministério da Amazônia, não é? É assim que funciona uma governança. Você tem que ter essa capacidade de integração a ponto de funcionar como um organismo de governo que trabalhe de forma conjunta e cooperativa, né? Então, é um grande passo, né? É um passo de articulação, isso é importante. Já existia o mecanismo de organização do Tratado da Amazônia, estava abandonado, há 14 anos não se reunia, e agora se reúne numa perspectiva de se estabelecer uma cooperação comum visando a COP30, que ocorrerá em Belém do Pará. Então, esse bloco da Amazônia é muito bem-vindo no cenário internacional, não é? Que ele se alinhe com as grandes outras áreas globais que detêm biodiversidade e florestas, como Indonésia e África, no caso da Bacia do Congo, também é desejável, que você vai ganhando a articulação no sentido de você ter políticas públicas integradas para esses elementos que são vitais para a humanidade, não é? Então, acho que, num primeiro momento, essa é a minha compreensão é essa. Carlos, bom dia, uma satisfação estar conversando com você novamente aqui na RBA. Você citou desses dois pontos aí que foram mais problemáticos, né, vamos dizer assim, essa falta das metas em relação ao desmatamento e também essa questão do petróleo. Na tua avaliação, esses pontos, eles acabaram contaminando essa discussão, enfim, porque a imprensa, obviamente, às vezes não consegue abordar tudo, né? Ou eu queria saber essa tua impressão, se isso, de uma certa forma, atrapalhou o debate, e porque, assim, apesar de não ter essas metas em relação ao desmatamento, a impressão que eu tenho é que houve uma sinalização por parte das entidades, por parte dos representantes, que a gente está muito próximo do chamado ponto de não retorno, que exige, de fato, uma mobilização mais intensa, né, das autoridades na proteção da Amazônia. Eu queria saber como é que você enxerga isso, se realmente foi essa a tua impressão, enfim. Essa questão que você coloca do ponto do não retorno é o ponto nevrálgico, né? Porque você tem um limite do qual nós estamos muito próximos, que é o ponto em que a degradação chega a uma situação que ela não consegue mais retroagir. É a falência do ecossistema, né? Essa constatação científica exigiria dos governos que lá estavam uma posição muito mais firme com relação ao desmatamento, né? É você não só implementar políticas integradas no sentido de solucionar o problema de contenção do desmatamento, isso é urgente, urgentíssimo, porque o estado da Amazônia ele é precário, né? Porque o microclima está mudando, isso leva a um fenecimento da floresta em várias regiões, já não sequestra mais carbono, já começa a transformar a característica do solo para um processo de savanização. Então, esse é um elemento importantíssimo e
o fato de não se ter clareza com relação a isso, no sentido de sinalizar quais as políticas que seriam necessárias com metas e prazos, isso me parece uma lacuna no processo, né? Você tem que ter metas e prazos para qualquer processo de política pública que você coloque em andamento. E na questão do petróleo, é a questão do conceito, porque a grande discussão no cenário das conferências climáticas é você perseguir o objetivo de reduzir os combustíveis fósseis ou você perseguir o objetivo de eliminar os combustíveis fósseis. Há uma grande diferença quando num documento você coloca a palavra reduzir e quando você coloca a palavra eliminar, né? E esse é o pomo de discórdia que não se chega a essa deliberação mais conclusiva. Isso foi palco no Egito, né? E vai ser palco esse ano também em Dubai, nos Emirados Árabes, e provavelmente na Austrália. E o que é que está acontecendo nesse sentido? O Brasil, nessa discussão da Amazônia, ele revela também essa indefinição de priorização dos combustíveis fósseis para as economias dos países. Ainda, isso é considerado como uma fase da qual nós não estamos conseguindo nos libertar. Por isso que a conferência, o ano passado, foi no Egito, país extremamente ligado a combustíveis fósseis. Esse ano é em Dubai, sob a batuta de um sultão, que é também executivo da segunda maior empresa de petróleo dos Emirados Árabes, não é? O que é um absurdo, é um completo conflito de interesses. E o ano que vem é na Austrália, que é a campeã do carvão, junto com, claro, muito atrás da China, né? Um universo atrás da China, mas também um país que tem essa preocupação de não se livrar dos combustíveis fósseis, porque eles fazem parte do PIB do país. Então, quando o Brasil, agora na conferência, não sinaliza claramente a eliminação do petróleo, ele se alinha a essa dúvida que paira nas conferências climáticas, que o Brasil está do lado errado, né? Claramente não é uma posição progressista. E isso foi muito bem sinalizado pelo presidente da Colômbia, né, que deu uma puxada de orelha no governo brasileiro para que o governo brasileiro se posicionasse claramente com relação a isso, né? Então, Sandro, essas questões, elas são mais do que questões diplomáticas de discussão, elas são reveladoras. Elas revelam a posição brasileira, né? Qual é o estado da arte. Carlos, bom, então, como você está explicando nessa chamada Carta de Belém, né, a questão do petróleo ainda não tem ali suas críticas e deixa uma brecha para a questão da exploração. Então, a carta aí não contempla, não atende às necessidades mais urgentes das mudanças climáticas, né, esses compromissos. Eu queria que você também explicasse para nós, para a nossa audiência, o que seria a coalizão verde, de que forma que funcionaria essa coalizão? Bom, o que aconteceu na Europa, né, nas últimas décadas, com o Parlamento Europeu, a Comunidade Europeia, o estabelecimento da zona do euro, foi um Green Deal, né, um acordo verde das economias europeias, no sentido de estabelecer um regramento comum, né? E a Europa, hoje é muito progressista nesse sentido, né? Você tem um tratado, que é um tratado verde, que está levando a legislações de bloco, né? De consenso entre os países, aprovadas pelo Parlamento Europeu, depois aprovada pelos parlamentos de cada um dos países, e, portanto, vira regra, né? E essa regra é um tratado verde, quer dizer, você passa a olhar o mundo, as finanças, a economia, como sendo alguma coisa a ser trabalhada rumo à sustentabilidade, né? Aí você põe definitivamente a sustentabilidade no horizonte das políticas públicas europeias. E o Brasil, esse Tratado Verde, né, essa aliança verde que se pretende para a Amazônia, ela caminha nesse sentido do que o mundo já está produzindo
em termos de conhecimento e de avanço civilizatório, porque num período como o nosso de antropoceno, não dá para caminhar em outro sentido. Você tem que transformar a economia, porque a economia é o motor da civilização, né? Se você não transformar a economia, não tem como a gente avançar de forma muito clara e objetiva em políticas públicas, políticas ambientais. Então, o que se pretende, né, nessa aliança, ela é facilitada pelo elemento que dá gênese ao processo, que é a floresta amazônica, né? Afinal de contas, esses países estão se reunindo em função, basicamente, da proteção das florestas, né, da floresta amazônica, de um ecossistema, de uma bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né, que nasce lá nos Andes e vai na foz do Rio Amazonas, onde se pretende a exploração de petróleo. Você tem povos indígenas em toda essa região que precisam de uma coalizão também. E para manter tudo isso, você precisa de um modelo de economia verde, né? O Green Deal, o acordo verde desses países no sentido de construir uma economia baseada na biodiversidade, o que a gente chama de bioeconomia, né? Então, eu acho que esse é um caminho acertado, né? O Brasil tem que lançar essas diretrizes mesmo, até mesmo para cortar o ciclo, eu diria, pernicioso da criação de gado na Amazônia, né? A criação de gado, por si, na escala que se pratica, já é um problema para o Brasil no sentido de emissões, né? É um problema no sentido de ocupação de espaço territorial, porque se você pegar os dados, acho que de 2021, 2022, de desmatamento, 76% do desmatamento da Amazônia era provocado por ampliação das fazendas de gado, né? E também por grilagem de terra, que tem uma relação com a mesma situação. Então, tem que ocorrer com a Amazônia um processo de mudança da economia no sentido de você perseguir um outro objetivo que está nas características da região, no DNA da região, que é a biotecnologia, a exploração da biodiversidade no sentido de torná-la o grande potencial atrativo da Amazônia para recursos e para estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável, cortando esse ciclo nocivo, né, de se criar gado na Amazônia, sobre as áreas que eram florestas, né? Então, esse avanço econômico é fundamental. Carlos, outro ponto também que nos causa preocupação é com a questão da mineração e do garimpo legal, né? A gente tem visto, né, a dificuldade, né, que a gente teve no governo passado, né, aliás, o liberou geral, né, desse tipo de atividade econômica ali na região da Amazônia, e o governo federal vem se esforçando, né, para coibir esse tipo de ação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de quanto que essa exploração do garimpo, da mineração, acaba causando de prejuízos a esse ecossistema, né, da Amazônia, e também se essa também é uma realidade nos países vizinhos, ou se isso está mais concentrado aqui no nosso país, na região da Amazônia, onde fica o nosso país. Eu acho que a melhor forma da gente exemplificar a extração de ouro na Amazônia, né, a extração de metais numa floresta de tamanha importância como a Amazônia, é lembrar do mito de Midas, né? Mito de Midas, tudo que se tocava virava ouro, né? Tudo que você toca vira commodity para ser colocado no mercado. Então, o grande problema da mineração na Amazônia é que ela subverte a lógica da bioeconomia, na medida que você começa a promover o extrativismo no subsolo da Amazônia, e isso não vem sozinho. Quando você diz, olha, nós vamos explorar o ouro na Amazônia, você vai abrir vias de acesso, você vai colocar estrada, você vai abrir infraestrutura de ocupação da Amazônia, o que é absolutamente negativo. Quando você não tem um estado de ordem, de implementação da lei da proteção ambiental, qualquer benfeitoria de infraestrutura que você passa é um elemento de indução da ocupação ilegal, né? A Amazônia tinha centenas de campos de pouso clandestinos, né? Milhares de quilômetros de estradas clandestinas que não se solucionavam, né?
Então, a partir do momento que você sinalizar favoravelmente a uma extração de minério da Amazônia, de ouro, por exemplo, você está abrindo as portas do inferno na Amazônia, né? Você vai entrar justamente na linha do mito de Midas, né? Tudo que se puder fazer para extrair minério e ouro, virar commodity, colocar no mercado internacional, vai se fazer. E, de outro lado, os prejuízos são enormes para a característica da região, para o DNA da região. Então, fazer qualquer tipo de extração em área preservada, em área de proteção integral, em área indígena, é nefasto. Dá para fazer prospecção e exploração na Amazônia em alguns territórios, algumas partes? É possível, porque você tem boa tecnologia, você tem um regramento que permite que isso aconteça. Mas tem que ser muito rigoroso de acordo com o processo de licenciamento ambiental, de zoneamento ecológico e econômico. Você tem que trabalhar dentro de um regramento muito preciso, né? Não se permitir o que estava acontecendo na Amazônia. E quando se fala do que ocorria na gestão Bolsonaro, e você toma como exemplo, por exemplo, as terras Yanomamis, você vê que os equipamentos que eram utilizados eram equipamentos, cada um no valor de 2 milhões, 3 milhões de reais, não era algo que fosse acessível para extração mineral artesanal. Não se tratava disso. Não se tratava de exploração sem capital. Era a exploração pelo capital. E muito desse capital oriundo de paraísos fiscais, quer dizer, dinheiro sem digitais, onde você não encontra o responsável pelo dano, né? Porque a lei de crimes ambientais do Brasil, ela é muito clara, ela diz, olha, é responsável pelo crime ambiental aquele que comete o crime, aquele que contribui, aquele que financia também, né? Então, nós vemos que essa questão da mineração, ela não tem a ver com a falta de empregabilidade, com a pobreza, com a falta de recursos dos amazônicos, mas ela tem sim a ver com um enorme processo de exploração, assim como a questão da pecuária, né? Então, essa lógica de implementação de um estado de ordem na Amazônia, né, e de um estado de zoneamento ecológico econômico preciso, com respeito ao licenciamento ambiental, é fundamental para que a gente estabeleça prioridade na região, que é a proteção da floresta e da biodiversidade, que hoje, se você comparar em termos de valor, se fosse possível dimensionar o valor da Amazônia, que não tem preço, ele sempre vai ser muito superior a qualquer tipo de outra atividade econômica. Acho que vale falar que no nosso programa hoje, já que a gente está falando dos povos da floresta, né, que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Essa é uma data que foi estabelecida pela ONU, né, por meio da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos desses povos originários. Então, acho que vale esse registro aqui no meio dessa nossa conversa. E eu queria também que você falasse, Carlos, assim, qual o respaldo agora com esse documento, que tipo de respaldo esses povos, né, vão ter aí. A gente já tem um ministério dedicado para essas políticas, mas esse documento ele reforça, né, a proteção desses povos originários? A declaração que foi assinada pelos países, ela reitera, e isso é interessante, se você pegar o caput, ela reitera todos os compromissos internacionais de proteção dos povos indígenas, das Nações Unidas, as declarações que ocorreram ao longo do tempo, da Organização Internacional do Trabalho. Então, todos esses elementos que foram as conquistas sociais dos povos originários, né, que já estão consolidadas na legislação internacional, nos acordos internacionais, no direito internacional, está tudo citado no caput como dados que devem ser respeitados. Então, o documento teve esse cuidado de se reportar e fazer uma referência no sentido, relembrando
o que foi estabelecido na Conferência Rio 92, na Rio +20. O documento sempre se refere a esses acordos que favorecem os povos indígenas, que favorecem a proteção do meio ambiente, não é? Então, nesse sentido, tá, o documento ele reforça, né, e ele realça essa importância, está lá, né? Agora, ele também dá voz a uma articulação indígena supranacional de todos os países, né? Isso é muito importante, né? Assim como você tem um parlamento da Amazônia de todos os países envolvidos. Essa criação de instâncias, né, deveria ter um prazo para isso. O documento foi um pouco falho, na medida em que ele não dá um prazo. Até no prazo de 1 ano, consolidar o parlamento, consolidar as articulações, os espaços para articulações dos povos originários, povos indígenas, isso faltou, né? Isso demonstra uma certa indecisão, é como se o documento ainda estivesse tateando as possibilidades, porque quando você não coloca prazo, é porque você não tem muita certeza de como você vai fazer a coisa, né? Então, é preciso que se tenha essa clareza. O documento demonstra, nesse aspecto, ser mais uma carta de intenções do que propriamente uma nova medida, né? Ele reitera, mas esse reiterar já sinaliza, né? Mas ele não reiterou a não exploração do petróleo e não reiterou o desmatamento zero, né? Então, é preciso que essas questões, pelo menos em termos de carta de intenções, elas coloquem claramente que não vai se admitir explorar petróleo, nem admitir que o desmatamento não seja zero. É verdade, você colocou bem, né? Chega de intenções, né? A gente quer ver prática, a gente quer estabelecer metas, né, para cumprir aí essas medidas de proteção e para a gente não chegar aí, como você falou, ao ponto do não retorno. Carlos, queria agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez, sempre bom compartilhar suas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tari. Vamos fazer votos que a carta de intenções se transforme em realidade, né? Vamos torcer para isso. Verdade. Muito obrigada, uma ótima semana e até uma outra oportunidade aqui com a gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço. Viu? Tchau, tchau, Carlos. Até a próxima. Até mais.